Pastor Luiz Roberto, nós estamos na nossa quarta aula dos Evangelhos. Estamos hoje tratando do Evangelho de Mateus. Vamos caminhar nessa aula, mas eu quero já fazer essa abertura falando do período interbíblico. Esse período é um período onde se encerra o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, com o livro de Malaquias. Esse período, aproximadamente, ele tem 430 anos. E depois de terminado esse período, se inicia a Nova Aliança, o Novo Testamento, com o livro de Mateus. Mateus, o nosso autor de Mateus, nós vamos fazer uma explanação a respeito desse autor. Mateus, ele trabalhava como cobrador de impostos para Roma. Ele cobrava impostos, inclusive dos judeus, e trabalhava para Roma fazendo esse tipo de serviço. Então, Mateus não era muito bem visto com os judeus por causa do tipo de trabalho que ele fazia servindo a Roma. Um judeu servindo a Roma, cobrando imposto, de um modo geral, do povo e também dos judeus. E isso, ele não era bem visto por isso. Então, ele era um funcionário público de Roma, mas tinha a sua importância, porque ele também era um homem bem culto, estudado, Ele falava o grego, falava o aramaico e a sua própria língua hebraica. Então, além da língua romana, então ele era uma pessoa bem estudada e bem posicionada na sociedade. Há quem julgue que Mateus não escreveu esse primeiro evangelho, mas a maioria dos teólogos e historiadores crê que o autor deste livro foi realmente Mateus, que também se chamava Levi, filho de Alfeu. Esse registro se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 14. O nome Mateus foi-lhe dado por Jesus e significa dom de Deus. Mateus teria escrito o Evangelho principalmente em aramaico para os judeus da Palestina e depois teria traduzido para o grego. Não se sabe ao certo quando esse Evangelho foi escrito. Geralmente concordam que foi escrito entre 45 a 66 depois de Cristo. A tradução em grego, ela veio entre 55 e 65 depois de Cristo. Disse que Mateus, depois da ascensão de Jesus, pregou na Palestina pelo espaço de 15 anos. Viajou dali para outros países e, conforme a tradição histórica, ele morreu como mártir na Etiópia. O tema do primeiro evangelho se encontra em Mateus 27:37, onde diz: "Este é Jesus, o Rei dos judeus." A importância também da genealogia de Jesus, escrita por Mateus. Provavelmente já lhe terão ocorrido perguntas como estas: por que Mateus começa o seu livro com uma extensa genealogia? Com que finalidade que tinha ele em mente? É simples. Para os judeus,
A árvore genealógica era algo sumariamente importante. Era a maneira mais comum de começar a abordar a história da vida de qualquer descendente de Abraão, principalmente para aquela pessoa que queria ter alguma influência ou ter um cargo de relevância, ser uma pessoa importante. Então, ele tinha que ter a sua descendência bem apresentada na sua árvore genealógica, tá bom? A genealogia de Jesus precisava enfatizar uma pureza, né, genealógica. Isto constituía fator primordial, pois se houvesse qualquer indício de elementos estrangeiros na linhagem de um judeu, este perdia o direito à cidadania judaica. A genealogia de Jesus no Evangelho segundo Mateus está dividida em 3 grupos de 14 pessoas, cada um. Mateus, do capítulo 1, versículo 1 até o 14, ele relata a genealogia de Jesus. Os 3 grupos genealógicos abrangem 3 épocas da história judaica, que vai de Abraão ao rei Davi, que vai de Davi ao exílio da Babilônia e depois do exílio da Babilônia até Jesus. Note os 2 personagens mais importantes na genealogia de Cristo: Abraão e Davi. Sendo da descendência de Abraão, Jesus é o cumpridor do concerto de Deus com aquele patriarca. E sendo da descendência de Davi, Jesus é o herdeiro do trono. Um fato fascinante da genealogia de Jesus em Mateus é que nela há nomes de mulheres. Isso não ocorria nas genealogias normais, comuns de outras pessoas, né? Mas ali de Jesus isso aconteceu. A inclusão desses nomes na genealogia de Jesus Cristo é realmente algo muito extraordinário. Mais surpreendente ainda é que uma delas era judia. Uma delas não era judia. As outras 2 tinham má reputação e a 4ª, uma história de vida irregular. Tudo isso mostra a grandiosidade da salvação do Messias para com as pessoas. O autor mostra-nos assim a essência do Evangelho, a queda das barreiras socio-religiosas. Mateus veio dirimindo essa situação para que algumas coisas começassem a clarear na mente dos judeus, para que os judeus entendessem os relatos do Evangelho de Mateus e compreendesse esses relatos e aceitasse também a ideia dos relatos. Há toda uma estrutura, todo um trabalho na construção do Evangelho de Mateus, né? Pelo próprio Mateus, pelo próprio escritor, um cuidado minucioso para que os judeus pudessem assimilar os escritos de Mateus. É muito interessante isso, a preocupação do escritor para com aquilo que ele está transmitindo ou que ele quer transmitir para o seu público-alvo. Então, Mateus
tinha os judeus como público-alvo e ele precisava unir, juntar, organizar ideias para trazer a atenção dos judeus para os seus escritos, para a mensagem de Cristo, para que eles pudessem entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei dos Judeus, que Jesus era da linhagem de Abraão, que Jesus era da linhagem de Davi. Então, Mateus se esforçou, teve um grande esmero e um grande sucesso dentro do seu evangelho. Mateus usa o nome de Cristo significando Messias ou ungido. É esta a primeira vez que o nome de Cristo é registrado desta forma. De acordo com o versículo 21, o nome Jesus significa Salvador. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. O terceiro nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Davi mostra também dentro do seu livro um precursor do rei. O Evangelho segundo Mateus, como os outros evangelhos, pouco fala dos primeiros 30 anos de Jesus aqui na Terra. No terceiro capítulo, surge então João Batista, o precursor de Cristo, anunciando e preparando o caminho do Filho de Deus. A ele coube o privilégio de também batizar Jesus. Fato importantíssimo, narra em Mateus capítulo 1, de 18 a 25, o nascimento virginal de Jesus. A semente que estava no ventre de Maria fora gerada pelo Espírito Santo de Deus. Maria não foi conhecida por José até o nascimento de Cristo. Então, foi algo assim extraordinário, gerado pelo Espírito Santo. José, na expectativa do nascimento dessa criança e respeitando a vontade de Deus e respeitando ali a ação de Deus, ele esperou até o dia em que Maria deu à luz, para que a partir dali outros filhos fossem gerados através de Maria e José. Até o nascimento de Jesus, Jesus foi o homem-Deus. Como homem, ele podia identificar-se com os problemas, as dificuldades e tentações humanas. Como Deus, ele pôde libertar o homem e salvá-lo dos seus pecados. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, vai registrar o primeiro acontecimento da vida de Jesus depois de seu batismo. Segundo Mateus, ele relata como sendo o primeiro acontecimento da vida de Jesus após o batismo, que é a tentação de Jesus, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A partir daí, Jesus estava preparado para cumprir o desígnio de Deus, socorrer e livrar os judeus e os gentios na qualidade de Rei Messias. Assim sendo, nós vamos até aqui parando e daremos continuidade desse estudo na próxima aula. Essa é a aula 4 e a próxima aula será a aula 5, e nós aguardamos você
na próxima aula para que você dê continuidade aos seus estudos teológicos sobre os 4 evangelhos. Desde já eu agradeço, declaro a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.